telespectadores, o nosso programa de hoje é no concelho de Ferreira do Zézere. Chamam a isto a região templária. Bom, e é por chamarem região templária que eu vim começar o programa numa torre que foi utilizada e em parte construída pelos cavaleiros templários. Esta torre é dos princípios do século XII. Quem a pôs de pé assim até esta altura pensa que foi ainda o Gualdim Pais. É claro que depois deixou de ter utilidade e aí pelos fins do século XIV os próprios templários transformaram-na numa torre sineira. Pois como veem, tem aqui uns excelentes sinos. Que tem uma coisa curiosa. Está escrito à volta que foram fundidos no que hoje é uma pequeníssima aldeia aqui no concelho vizinho de Alveiazere. É impressionante, e isto em 1910, no próprio ano da implantação da República. Bom, mas com certeza que antes da implantação da República. É impressionante como ainda em 1910 era possível, numa aldeia hoje quase a desaparecer, haver fundições de bronze que por processos primitivos fizessem peças desta envergadura. Vou-lhes falar dos templários e aqui no ponto onde se encontrava esta torre. É a Torre de Dornes. Esta torre dos templários foi construída num lugar estratégico. Deste lado, estão a ver, passa um largo rio, o largo é agora, isto é o Zézere, mas já tem esta largura por causa da Albufeira. Era um rio muito mais rápido, mais caudaloso, a cair de pedra em pedra, ainda me lembro disso. Daquele lado passa uma ribeira e juntam-se aqui. Portanto, era aqui, neste escurão, que os templários vieram fazer a sua fortaleza. Mas notem, já a fizeram sobre um pódio romano que já cá estava, pódio que representava uma fortificação, um armazenamento, ou talvez um templo, mas aquele pódio que agora estão a ver é da época romana. E porquê que os romanos vieram para aqui? Os romanos vieram para aqui porque este rio era muito rico em ouro. As pedras, as areias eram realmente exploradas e havia aqui explorações auríferas de grande importância. Bom, que aliás duraram até há pouco tempo. Bom, portanto, no lugar onde tinha havido uma grande construção romana, os templários fazem a sua grande torre. A torre servia para arrecadar os tributos. Toda esta gente aqui vivia, tinha o seu milho, lá tinham que ir com os carros do milho a entregar ao senhor comendador, tinham o seu vinho, lá vinham com as pipas do vinho, tinham o seu cereal, tinham o seu azeite e tudo era trazido para aqui. A maior parte da produção era para o senhor comendador. E eu acho que essa ideia de vir aqui à Torre de Dornes, trazer o tributo, ainda hoje tem um vestígio. Ainda hoje, em todos os anos, numa certa época do ano, o 15 de agosto, o dia do Espírito Santo, vêm aqui de todas estas aldeias, vêm sírios, ao que agora substitui a torre, que é a Igreja da Senhora do Pranto. A Igreja da Senhora do Pranto está aqui, lado a lado com a torre,
talvez fosse até ali que viviam os templários mais antigos que aqui residiram. A Senhora do Pranto é uma belíssima pietà do século, talvez XV, mas vamos entrar na igreja porque podem crer que vale a pena. Os grupos das aldeias vinham antigamente transportando o seu tributo. Bom, quando o tributo acabou, continuaram a vir, porque esta vinda aqui ao Santuário de Dornes já era uma instituição, mas em vez de trazerem o tributo, traziam o círio. Um círio é isto, eu estou-lhes a mostrar um círio. O círio chama-se círio por ser de cera, é uma vela votiva, é claro, e quanto maior, mais valiosa. Neste sítio em que estou, é uma espécie de museu de círios. Guardam-se os círios. Reparam, este, por exemplo, foi oferecido por Cernais do Bom Jardim. É um círio muito bonito, muito decorado, com as armas da monarquia e, é claro, ainda com a cruz de Cristo. A lembrar que isto, outrora, era a Ordem de Cristo, era a Ordem de Cristo que se pagavam os tributos. Bom, por toda a parte, há aqui 18 círios, e as peregrinações agora são ao próprio círio, ao círio mais antigo que eles se lembram de ter pago. Este círio foi posto aqui em 1825. Eu gosto muito deste porque também é de 25 e ainda tem ali desenhadas as armas do Reino Unido de Portugal-Brasil. Isto é o Reino Unido de Portugal-Brasil. As 5 quinas portuguesas sobrepostas à esfera armilar e a coroa imperial, quando o rei era imperador. O Reino Unido de Portugal-Brasil. Isto era em 1825. As peregrinações ao Círio começam na segunda-feira da Páscoa e duram até setembro. É uma romaria constante. Vem aqui aos seus círios antigos e cada terra está ali, olhem, a Sabacheira, as Olhaldas, Lamas, Miranda, Santiago, Zamujal, Vila Seca, Poderes. Todos vêm aqui trazer, enfim, a sua homenagem. É, portanto, uma terra onde as tradições religiosas mantêm uma forte implantação. Todas essas procissões vêm à Senhora do Pranto. A Senhora do Pranto está na nossa frente, é uma imagem do século XIV ou XV, é realmente muito antiga, portanto é uma peça absolutamente preciosa. Há uma lenda à volta dela, dizem que andava aí um camponês pelas serras e ouvia chorar. Procurava, não achou coisa nenhuma. E foi até Coimbra dizer à Rainha Santa Isabel: olha lá nas minhas serras, por onde eu quero que ande, alguém chora, não sei o que é. E parece que a Santa Isabel diz: olha, vai lá, eu digo-te que quem é que chora e onde é que choram. Ele veio e achou. E a imagem é esta. É claro que tudo isto é uma lenda. Eu acho que aqui quem chorava era o povo, que realmente passou muita fome e muita privação. Este culto à Senhora do Pranto é ainda realmente uma devoção do povo, que vem aqui sempre que sofre. Aliás, toda a igreja está cheia de obras-primas. Este altar dos apóstolos
é uma das coisas melhores da escultura portuguesa do século XVI. Em frente tem um outro que era da Santíssima Trindade, mas houve aí um Padre Pinto, há muitos anos, imaginem, vendeu a Santíssima Trindade. Quando o povo revoltou-se, claro, não a deixou embarcar, obrigou a voltar para a igreja, mas quando a Trindade voltou, a pomba do Espírito Santo já tinha voado. O sinal disto é claro, é que o Santo Espírito Santo não gosta dos ladrões que vendem imagens. Mas eu acho que a Santa continua a fazer milagres. Está ali um ex-voto muito bonito, um ex-voto, que é a agradecer, é de 1880, e é um homem daqui a agradecer que tenha sido livrado das armas del rei. Isto em 1880 só quer dizer o seguinte: o homem estava mobilizado para as campanhas do ultramar, era quando Portugal estava a defender os seus espaços em Angola e Moçambique, e ele lá se conseguiu livrar da tropa, portanto não foi à guerra do ultramar. Imaginem, em 1880. Eu acho que sim, eu acho que a Senhora do Pranto continua a fazer milagres. Olhem-me aquelas velas todas acesas, são milagres que a Senhora fez. E eu, ainda agora me contaram um nome. Há aqui um órgão muito bonito, que há mais de 100 anos que não tocava. Bom, um homem daqui, um homem novo, que já tem um computador, e mandou um e-mail ao Senhor Ministro da Cultura, em que lhe dizia apenas: o meu avô diz que ouviu tocar aquele órgão. Ao Senhor Ministro, eu também gostava de o ouvir tocar. Bom, e o e-mail conseguiu o que dezenas e dezenas de pedidos por ofícios não tinham conseguido. O Senhor Ministro já deu ordem e o órgão vai ser reparado. Os templários instalaram-se na região no século XII e nessa altura já esta terra era ocupada há muitíssimo tempo. Eu agora vim falar-lhes num sítio que talvez seja a mais antiga moradia aqui de toda a região. É a Gruta da Ave Casta. Eu andei aqui, dei uma volta aqui e apanhei no chão algumas coisas que estavam por aí deitadas. A primeira foi esta. Isto, estão a ver? Isto é o vidro de um destes projetores que estão no teto. Deve ter ficado mal colocado e caiu. É uma coisa do século XX. Bom, um pouco ali ao lado encontrei um pedaço de telha, é o Imbrix, já lhes falei nisto. É o Imbrix que segurava as duas tégulas, romano. Portanto, disto, aqui do projetor, à telha, vão 2000 anos. Bom, a 2 passos da telha estava isto. Isto é uma mó de moer os cereais. Isto é anterior à civilização romana. Pouco mais ou menos posso dizer que da telha até aqui vão outros 2000 anos. Já são 4000 anos. E devo dizer que isso não é nada. Aqui na nossa frente, creio que veem um poço que foi aberto pelos investigadores, arqueólogos, um poço com 12 metros de fundo. Nesses 12 metros encontrou desde pedra lascada, portanto, testemunhos do tempo paleolítico. Isso aponta para cerca de 20.000 anos antes de nós. Depois vem por aí, tem pedra polida do Neolítico,
tem fragmentos romanos, tem grandes pedaços de carvão, fogos, fogueiras, tem coisas medievais e chega até ao tempo de agora, ao tempo dos pastores, vestígios de gente que por aqui andou e que continua a andar. É realmente exemplar este estudo do passado através do solo de uma gruta, porque, como calculam, a gruta foi-se atulhando pouco a pouco, com o tempo, foi-se enchendo de terras, de areias, mas ficaram os vestígios humanos. Os serviços geológicos fizeram um orifício, introduziram uma broca e foram colhendo amostras do subsolo até 40 metros de profundidade. Bom, naturalmente, o primeiro metro está além, é terra como esta que pisamos, terra negra. Mas depois as amostras vão revelando as sucessivas mudanças do solo. Em certo momento, a broca atravessou uma camada de salgema semelhante ao das minas de Rio Maior, o que significa que o mar já cobriu esta região. Monumento completamente diferente, mas que não deixa de ser um monumento. É este pardieiro que está na nossa frente. Reparem, uma casa esbarrondada, caiu o telhado, daqui nada, não resta pedra sobre pedra. Bom, é a estalagem da Dona Aninha e do Sr. António. Uma estalagem que devia ser célebre porque aqui esteve muitas vezes El Rei Dom Carlos, vinha para aqui fazer as caçadas, e sobretudo Alfredo Keil. Alfredo Keil, o autor da Portuguesa, e uma das figuras mais significativas e mais brilhantes do fim do século passado, adorava vir para aqui. Vinha, imagina, não havia comboio, não havia automóveis, mas ele vinha da diligência. Ele próprio gostava da diligência. Estava ele aqui, aos vales, vi chegar, meio tombada, a diligência empoeirada, trazendo passageiros e bagagens. As mulas arquejavam nos varais. Os pobres animais, nessa manhã enevoada, pararam mesmo em frente da estalagem. A estalagem era aqui. Está aqui desenhado pelo Keil em 1897. A estalagem, vê que é exatamente o que ali está. Ali havia uma caixa de correio, se forem lá ver bem, ainda lá está o prego onde estava a caixa, e aqui está uma carruagem de mais luxo. É possível que seja a do próprio rei Dom Carlos, que vinha para aqui, escondia-se aqui, adorava andar à caça com Alfredo Keil. Alfredo Keil era um brilhante pintor. As paisagens do Keil, quer aqui desta região, quer lá de baixo, do sul, são das mais belas paisagens pintadas por um português. O Keil é o autor da única ópera cantada em português, a célebre Serrana. E foi aqui que ele, há aqui perto uma academia de música, aqui ensaiou algumas peças. Olha, foi aqui que se ensaiou e que se cantou pela primeira vez a portuguesa. Foi aqui nesta casa que em 1907 o Keil estava doente, ele não era velho, ele tinha nessa altura 57 anos, vem e faz este lindíssimo livro, Os Tojos e Rosmaninhos. É um livro que, em verso, são os costumes locais, a diligência parada diante da estalagem, ali vê-se perfeitamente a caixa do correio, são
desenhos de uma grande candura, mas é claro, isto é tudo de uma época que está muito longe da nossa. Em todo caso, este livro de versos, desenhos e música é uma das coisas mais tocantes dos inícios do nosso século. Isto é de 1907, é o próprio ano em que o Alfredo Keil morreu. Ele foi daqui para a Alemanha fazer uma operação e não voltou. Que pena que me dá que uma casa com tanta história tenha podido chegar a este abandono sem que ninguém lhe queira valer. Eu acho que o Alfredo Keil tinha razão em vir para aqui, porque a paisagem é realmente muito bonita. Não é assim uma paisagem macia, agradável, romântica, não. É bravia, mas é de facto emocionante. Percebo que um grande pintor se tenha deixado enfeitiçar aqui para a paisagem. Eu estou agora num dos trechos mais extraordinários aqui do Val do Zézere. Esta capelinha chamam-lhe São Pedro de Castro. Isto é engraçado, São Pedro de Castro, por isto. Isto é um morro abrupto, um castro. Havia aqui uma povoação ou neolítica ou da Idade do Bronze, povos primitivos, pré-romanos, fizeram aqui um castro. Depois vieram os romanos, e os romanos fizeram aqui uma aldeia deles. Está ali uma pedra na capela, dedicada por uma senhora chamada Antónia ao marido. Aquilo é romano e tem muita graça, porque se virem bem, as primeiras letras lá em cima é um D e um M. Aquilo quer dizer os deuses manes. Os deuses manes eram deuses anteriores ao cristianismo, eram deuses pagãos. E reparem como tudo acaba por se juntar. Hoje, a capela cristã, a capela gótica, é uma coisa feita ali no século XIII ou XIV ou XV, e tem na fachada uma homenagem aos deuses manes. Eu acho que isso é que é solidariedade. Os deuses do cristianismo e os deuses do paganismo aqui de mãos dadas no alto de um castro, a olhar para o rio Zézere. É realmente fascinante tudo isto. E repito, que pena que não se faça uma casa para intelectuais. Olhem, eram para os três, para os pintores, para os escritores e para os músicos, para os compositores, em homenagem a Alfredo Keil. Isso sim é que era uma homenagem verdadeira. Mas o principal monumento de Ferreira do Zézere não é do Neolítico, nem é romano, nem é gótico. É já do nosso tempo. Estou agora a falar-lhes aqui na albufeira da barragem do Castelo do Bote, que aqui hoje se chama o Lago Azul. É um dos maiores lagos artificiais da Europa e tem isto, este reservatório de água que hoje dá de beber a Lisboa. É uma água realmente de uma grande pureza. Isto é água retirada da barragem. É claro que esta água, antes de entrar em Lisboa, é submetida a tratamentos rigorosos. E a nossa cidade tem o orgulho de dizer que é uma das cidades do mundo que tem água de melhor qualidade. Isso a mim agrada-me muito. Lisboa tem uma das melhores águas do mundo. Bom, e essa água vem aqui deste garrafão de Ferreira do Zézere, o garrafão do Lago Azul,
do Castelo do Bode. É claro que todas as coisas têm um lado positivo e um lado negativo. Esta barragem tem quase, Albufeira tem quase 70 quilómetros de comprimento. Veio acabar com as fazendas, com os chãos, com os lameiros. Houve milhares de pequenos agricultores que perderam as suas fazendas e as suas economias e até os seus lares. Há por aí aldeias submersas. Valeu a pena? Não valeu a pena? Eu acho que o progresso é isto. Substituímos uma civilização rural que já era milenária, que vinha de antes dos romanos, por outra civilização, uma civilização turística, uma civilização... O meu telespectador está a ver aqui um lago deserto e não imagina o que isto é num domingo de verão. Isto tem mais movimento do que os restauradores em Lisboa. São milhares de embarcações. Há muita gente que tem aí casa. Hoje, toda a luta é evitar que as pessoas se aproximem excessivamente do lago. Porque o que é importante no lago é dar água a quem tem sede. É desta água que Lisboa bebe. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.